Como todos sabemos, estamos vivendo uma era de crise, uma falta de renovação de jogadores, de bons jogadores, onde a nossa seleção depende de apenas um grande jogador, que é o Neymar. É uma crise de falta de renovação assustadora para quem já teve gênios do futebol brasileiro e gênios do futebol mundial, que era a nossa seleção brasileira. E pensar que tivemos listas de convocações de Copas do Mundo com grandes injustiçados, verdadeiros ícones do futebol brasileiro, injustiçados que ficaram de fora de Copa do Mundo. E hoje o eventual técnico da seleção pena para armar, para convocar o time, para apenas não passar vergonha nos campeonatos. Bom, senhores, quando a gente fala em injustiçado na seleção brasileira, por que não foi convocado, a nossa memória nos leva imediatamente ao Alex, ao Dirceu Lopes, ao Heleno de Freitas, esses jogadores considerados grandes monstros de suas gerações que nunca disputaram Copa do Mundo. Mas a lista é grande, a lista não se limita apenas a esses 3 ícones do futebol brasileiro. Ela é muito grande e vasta, e vamos a ela. Começamos pelo Djalminha, o Djalminha que foi um grande jogador dos anos 90, de uma técnica apurada, uma habilidade incomparável. Iniciou sua carreira no Flamengo, passou por Guarani, Palmeiras, La Coruña, onde virou ídolo. O Djalminha foi campeão da Copa América de 97, treinada pelo Zagallo, que foi treinador da Copa de 98, e foi cortado, não foi nem chamado para a Copa de 98 de Djalminha. Então ele encabeça a lista dos injustiçados na seleção brasileira. O Djalminha foi um grande astro e foi cortado, não foi chamado para a Copa de 98. Outro grande jogador que foi injustiçado foi o Marcelinho Carioca, que viveu seu auge nos anos 90. Começou sua carreira no Flamengo e teve seu maior ápice na carreira no Corinthians. Ele foi um baita de um jogador, como diz Neto, e não teve sua chance na seleção brasileira. Disputou, acho que no máximo 3 amistosos, um jogo ou outro de eliminatórias para a Copa do Mundo, mas não teve a sua chance na seleção brasileira, o que deveria ter ido, pelo menos para a Copa de 98, onde ele vivia seu auge, com o Corinthians campeão do Campeonato Brasileiro, inclusive. Bom, esse vocês já sabem de cor e salteado, né? O Alex, esse craque fenomenal, magistral, um dos últimos camisas 10 que o Brasil já teve. Seja treinador, seja torcedor do time e do rival, o pessoal parava para olhar a elegância do Alex jogar. Na minha opinião, um dos maiores injustiçados na seleção brasileira. E com a seleção brasileira, ele foi campeão da Copa América de 99, da Copa América de 2004, Alex. Em 94 tivemos um injustiçado, que era o melhor atacante do Brasil naquela época, que foi o Evair. O Evair, campeão brasileiro com o Palmeiras em 93 e em 94, ele disputou as eliminatórias, estava até no álbum da Copa do Mundo de 94, mas foi cortado, não foi chamado pelo Parreira. Levou o Paulo Sérgio, o Ronaldo com 17 anos, o Miller, o Viola, além do Bebeto e do Romário. Então o Evair, eu acho que no mínimo ele deveria ter levado para ficar no banco, porque ele era o melhor camisa 9 do Brasil. Um outro injustiçado foi o Giovani, conhecido como o Pequeno Príncipe pela torcida do Vasco. O Giovani, ele foi campeão da Copa América de 89 no Brasil e foi cortado, não foi nem lembrado pelo Sebastião Lazzaroni para a Copa de 90. E o Giovani naquela época ele tinha uma habilidade, ninguém entendeu o porquê que ele foi cortado na Copa de 90. E pegando o gancho da Copa de 90, outro injustiçado que não foi lembrado foi o Neto. O Neto, jogador do Corinthians, do Guarani, jogou no Palmeiras também, jogou no Milionários da Colômbia, no Bangu do Rio de Janeiro. O Neto, que andou por diversos clubes no Brasil e aqui na América do Sul. O Neto, ele, no auge da carreira em 90, ele foi completamente esquecido pelo Lazzaroni e tempos mais tarde foi campeão brasileiro com o Corinthians, o primeiro título brasileiro do Corinthians, graças ao Neto e outros jogadores como Márcio Bittencourt, Tupanzinho, tudo mais. Mas o Neto deveria ter sido o grande camisa 10 daquela Copa de 90 e não foi lembrado. E agora descendo do meio para a lateral esquerda, um baita de um jogador técnico que não teve um reconhecimento justo por parte da mídia, por parte dos profissionais do futebol, foi o Silvinho, lateral esquerdo revelado pelo Corinthians, jogou no Arsenal, no Celta, no Barcelona. O Silvinho foi um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar. E um lateral esquerdo muito técnico, que poderia facilmente jogar pelo meio, armando as jogadas. Um lateral esquerdo muito bom, foi campeão com o Barcelona, com o Arsenal. Então o Silvinho eu acrescento na lista dos injustiçados por parte da lateral esquerda, que no caso foi o Zé Roberto.
na Copa de 98. O Silvinho estava no seu auge no Corinthians e o Zagallo preferiu levar o Zé Roberto como lateral esquerdo ao invés de um lateral esquerdo de ofício. O Zé Roberto ele jogava de lateral, mas ele sempre foi um meia que caiu para lateral, um ala ofensivo. E o Silvinho era um lateral completo. E agora da lateral esquerda para defesa, acredito que o Antônio Carlos, de todos os zagueiros, foi um dos maiores injustiçados. O Antônio Carlos ele fez uma carreira brilhante por onde passou, deixando saudade em todos os times. Um jogador de defesa muito técnico. No auge dele, nos anos 90, jogou no Palmeiras, campeão com o Palmeiras, campeão com o São Paulo, campeão com o Corinthians, foi pra Roma e foi campeão na Roma, foi campeão com a seleção brasileira na Copa América de 99 também. Então vivendo no seu auge por 12 anos e não ter ido pra nenhuma Copa do Mundo é um absurdo. Ele tava no seu auge em 94, não foi. Tava no auge em 98, não foi. E ainda tava no auge em 2002 e também não foi. E no lugar dele tava Polga, André Cruz. Em 94, o São Paulo levou Cafu, Zete, Miller e Raí para a Copa. Mas teve uma falta, uma ausência sentida, que foi o Palhinha. O Palhinha que foi um baita jogador, um baita atacante, e estava no seu auge em 1994, campeão anteriormente em 93 e 92 com o São Paulo de Tele na Libertadores. Ele jogou as eliminatórias inteiras pelo Brasil, que classificava para a Copa de 94, e foi cortado para a Copa do Mundo de 94 e ele também estava no álbum daquela que poderia ser a Copa, poderia ser a escalação Brasil. Evair e Palhinha colocados no álbum e cortados da Copa. Nos anos 50, o Flamengo tinha um grande jogador chamado Evaristo de Macedo. Ele foi considerado um dos grandes do futebol. E até 1957 ele atuava pelo Flamengo. Jogou a Copa América pelo Brasil em 57 e nesse mesmo ano de 57 ele foi transferido, ele foi comprado pelo Barcelona. Talvez tenha sido esse o motivo de ter sido cortado da Copa de 58, onde ele era um dos melhores atacantes e não foi chamado. Então o Evaristo de Macedo é facilmente colocado nessa lista dos injustiçados, porque foi um grande atacante, inclusive ídolo do Flamengo, do Barcelona e do Real Madrid. Aos corintianos, vocês sabem quem é o maior artilheiro do time? Cláudio, com 295 gols, todas as participações que fez pela camisa do Corinthians. Cláudio era um ponta-direita que jogou pelo Palmeiras, pelo Corinthians e foi um dos grandes artilheiros que esse país já teve. Disputou algumas Copas América, porém foi deixado de lado na convocação na Copa de 50, que foi conhecida posteriormente como Maracanaço. Mas Cláudio era para ter sido integrante daquele elenco que chegou até a final contra o Uruguai. Esse não foi por culpa de técnicos, não foi por culpa de empresários, não foi por culpa de confederação. Heleno de Freitas, um dos maiores ídolos do Botafogo. Heleno de Freitas deveria ter disputado os possíveis mundiais de 42 e 46. Não teve Copa do Mundo nesses 2 anos por causa da Segunda Guerra Mundial. Pena para a Copa do Mundo que não teve Heleno de Freitas disputando-a. Quando você fala de injustiçado na seleção, você lembra de Alex e também lembra de Dirceu Lopes. Dirceu Lopes era um dos maiores atacantes do Brasil. Jogador de técnica e habilidade incomparável. E ele não foi lembrado para disputar a Copa de 70. O Brasil foi campeão, mas o Brasil não teve Dirceu Lopes naquele elenco. Pena pro futebol bonito. E ainda na década de 50, um dos maiores injustiçados de não ter disputado uma Copa do Mundo foi Roberto Belangeiro, conhecido como professor, camisa 5 do Corinthians, quarto centenário. Roberto Belangeiro, que tinha uma classe, uma técnica apurada, não foi chamado para a Copa de 54 e nem de 58, onde ele vivia seu melhor momento, vivia seu auge. O Amoroso, em 98, estava no seu melhor momento da carreira. Jogou no Parma, jogou no Borussia Dortmund, começou no Guarani, no ilustríssimo Guarani de Campinas. O Amoroso estava na sua melhor fase. Inclusive, ele não foi chamado para a Copa do Mundo de 98 e em 99 ele foi chamado para a Copa América e foi campeão da Copa América de 99. Aí você se pergunta, o jogador não foi convocado em 98, mas no ano seguinte, em 99, foi para a Copa América e foi campeão, jogando bem, fazendo gol. E em 2002 também estava no auge, não foi lembrado pelo Felipão, que tinha sido convocado nas eliminatórias para aquela Copa do Mundo de 2002. Eu não entendo qual é o critério, porque é impossível. O jogador está na sua melhor fase, no seu melhor momento, seja qual for o jogador, porque futebol é momento. Copa do Mundo é tiro curto, são 7 jogos e você tem que convocar quem está no melhor no momento. Não é um cara que fez uma temporada boa em 4 anos e vai convocar por justiça poética. Isso não existe. Futebol é momento.
E o momento era favorável ao Amoroso em 98 e em 2002, assim como outros em outras épocas. Outro excelentíssimo volante que foi lembrado em outros torneios, como a Copa América de 97 e 99 e a Copa das Confederações de 97, sendo campeão, foi o Flávio Conceição, um excelente volante, muito bom jogador. Saiu do Palmeiras, foi pro Real Madrid, jogou no La Coruña também, jogou na Alemanha, encerrou a carreira até jovem, com 32 anos, tinha um pouco mais de lenha para queimar, mas foi um grande jogador, um grande volante na sua fase, na sua melhor fase, que foi lembrado em outros torneios, mas não foi lembrado na Copa do Mundo, e eu não entendo o porquê. A seleção de 86 do Tele Santana tem algumas frustrações. Pita, que fez um baita campeonato brasileiro pelo São Paulo, jogou muito no Santos. A sua melhor fase foi nos anos 80, inclusive em 86 estava no auge dela e não foi lembrado para ir para a Copa do Mundo de 86. O Tele Santana simplesmente não convocou o Pita, que foi um grande jogador do futebol brasileiro. Eu abri falando de Djalminha, mas a família do Djalminha não teve apenas o Djalminha como uma frustração de não ter jogado a Copa. O pai do Djalminha foi tão grande quanto, ou até maior, mas como zagueiro, ele foi cortado da Copa de 70. Djalma Dias jogou as eliminatórias inteiras pela seleção brasileira, era um dos maiores zagueiros da época e ainda hoje é considerado um dos maiores de todos os tempos e não foi convocado. Eu acho isso um absurdo. O cara joga a porcaria das eliminatórias inteiras, é considerado o melhor da época, o melhor da geração, e simplesmente não é convocado para a Copa do Mundo. Qual é o critério? E Djalma Dias ficou fora daquela Copa de 70, o Brasil foi campeão, mas o Zagallo, que tinha 40 camisas 10 do meio pra frente, era uma beleza. Mas para armar o time defensivamente ele tinha muita dificuldade. Tanto que quando o Brasil estava em dificuldade de armar seu sistema defensivo, o Zagallo recuava o Piazza de volante para a defesa, porque Brito, Baldock às vezes não dava conta de segurar as outras seleções e Djalma Dias era considerado muito melhor tecnicamente que os zagueiros convocados pelo Zagallo em 70. Nos anos 40 não teve Copa do Mundo e além de Heleno de Freitas não ter disputado uma Copa do Mundo, outro jogador que vivia seu melhor momento era o Oberdan Catani, goleiro do Palmeiras, do antigo Palestra Itália, Palmeiras, depois mudando de nome. Oberdan Catani poderia ter disputado a Copa de 46. Não foi possível por causa da Segunda Guerra Mundial. Os cruzeirenses eles se perguntam o porquê do Fábio não ter disputado a Copa do Mundo, ou uma Copa do Mundo. O Fábio ele foi campeão da Copa América de 2004, estava no elenco. E em 2006 foi a Copa do Mundo e a convocação dos goleiros, na minha opinião, foi justa. Rogério Ceni, Dida e Júlio César estavam nos seus melhores momentos. Porém, em 2010, o Fábio ainda estava no seu auge. Ainda está no seu auge. E em 2010 o Fábio não foi lembrado. Foi o Júlio César, o Doni e o Gomes. Fábio é bicampeão brasileiro com o Cruzeiro agora, recentemente. Ele vive ainda seu melhor momento na carreira e não foi lembrado de ter sido convocado para alguma Copa do Mundo. E ele também faz parte da lista dos injustiçados de nunca ter disputado uma Copa do Mundo. E antes de encerrar a lista dos injustiçados que nunca disputaram uma Copa do Mundo, eu vou mencionar aqueles que disputaram a Copa do Mundo, mas jogaram apenas alguns minutos, ou um jogo, ou poucos jogos, que deveriam ter disputado outras Copas do Mundo, onde estavam no seu melhor momento, e por dívida foram convocados para outras Copas. O mundo não teve a chance de ver jogar como deveria ter visto. O Ademir da Guia, apelidado de forma brilhante de divino, foi para a Copa de 74, mas o auge dele deveria ter sido a Copa de 70 ou na Copa de 66. Ele foi para a Copa de 74, mas jogou o equivalente a poucos minutos, apenas um jogo sequer, e Ademir da Guia não teve a chance de mostrar o porquê era considerado divino aqui no Brasil. Bom, o rei de Roma, Falcão, um dos maiores ídolos, se não o maior do Inter, ele foi para a Copa de 82, ele foi para a Copa de 86, mas ele foi cortado inexplicavelmente na Copa do Mundo 78 por Cláudio Coutinho. Falcão, que vinha de títulos com o Inter de 75, de 76, estava no melhor momento da sua carreira, fazendo com que o Inter fosse um dos maiores times do Brasil e não foi convocado para a Copa de 78 na Argentina. O Renato Gaúcho foi uma das maiores penas que o nosso futebol já teve, de ter sido um talento desperdiçado em Copa do Mundo. Em 86 ele foi cortado por indisciplina pelo Tele Santana, e em 90 ele foi convocado pelo Lazzaroni,
mas jogou apenas poucos minutos e contra a Argentina. Não teve chance, não teve tempo de fazer nada. Essa foi a participação de Renato Gaúcho em Copa do Mundo, que não equivale ao brilhantismo da carreira dele como jogador de futebol. Julinho Botelho, um dos maiores ídolos do Palmeiras e da Fiorentina, se não o maior da Fiorentina. Julinho Botelho, ele disputou a Copa de 54 e em 58, onde o Garrincha fez o mundo conhecer o Brasil, e Julinho Botelho foi convocado, mas dispensou a sua convocação por nobreza, porque na época ele jogava na Fiorentina e acreditava que os jogadores, para representar a seleção brasileira, deveriam atuar no Brasil. Recusou a sua convocação por uma atitude, por um ato nobre. O Edmundo foi uma das maiores penas também, porque o Edmundo viveu o seu auge no futebol nos anos 90. Em 94 ele não foi nem sequer lembrado pelo Parreira. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 93 e 94. Talvez seu temperamento tenha sido crucial para a não convocação na época. Mas em 98, na Fiorentina, ele era considerado um dos melhores atacantes do Brasil e um dos melhores do mundo também. Foi convocado para a Copa de 98, mas a sua participação foi quase nula. O Zagallo não colocou ele para jogar, colocou ele contra o Marrocos e ele ficou apenas alguns minutos em campo. E contra a França, que era a sua maior chance de mostrar ao mundo quem era o animal, ele foi tido como titular, mas depois cortado da lista inicial dos escalados e depois entrou no segundo tempo e nada pôde fazer, apenas protagonizar uma das maiores broncas justas a um jogador de futebol que foi pro Rivaldo. Faltou o Edmundo naquela Copa do Mundo com mais presença. E o Reinaldo, em 78, ele foi convocado para a Copa na Argentina, mas em 82 ele foi cortado pelo Tele Santana. Reinaldo foi um dos maiores artilheiros do Atlético Mineiro. E o Reinaldo foi cortado e os motivos alegados foram injustos. E agora voltando àqueles que nunca disputaram a Copa do Mundo e um dos maiores injustiçados da história do futebol foi Arthur Friedenreich. Ele foi campeão em 1919 com a seleção brasileira na Copa América, sul-americano na época. E com isso foi apelidado de El Tigre. Esse torneio foi o primeiro grande título de expressão da seleção brasileira. E Friedenreich foi o primeiro grande ídolo da seleção brasileira. Mas a sua participação na Copa do Mundo de 1930 foi vetada por conta de uma briga política entre cartolas cariocas e cartolas paulistas, onde aquela convocação acabou deixando de fora muitos jogadores de São Paulo. E de todos os motivos, técnico que não convoca por motivos bizonhos ou nem motivos tem, apenas não convocaram. E esse motivo que não levou o Friedenreich para a Copa, e foi o motivo mais estúpido, porque da primeira Copa do Mundo, o primeiro grande ídolo da seleção brasileira ficou de fora. Esse foi o programa dos injustiçados na seleção brasileira, que hoje faria uma seleção digna, uma seleção campeã de tudo. Falta material humano na seleção brasileira hoje. E vocês devem estar se perguntando o porquê de eu estar apresentando com a camisa do Botafogo, sendo que o tema não tem muito a ver com times. Mas o Botafogo foi um dos times que mais revelaram campeões mundiais para o Brasil em todas as Copas. E esse será um dos próximos programas, os campeões mundiais revelados pelos clubes.